Como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Portanto, lembro-me de ti desde a terra do Jordão, e desde o monte Hermon, e desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo, a oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, a minha rocha: por que te esqueceste de mim? Porque ando angustiado por causa da opressão do inimigo? Como com ferida mortal em meus ossos me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Amém. Graças a Deus. Que o Senhor nos abençoe através da sua bendita palavra. Salmo 42, ele traz uma informação antes do verso 1. A informação é que este salmo é masquil para o cantor mor. Essa expressão masquil, ela aparece em 13 dos salmos que nós temos na Bíblia. 13 salmos trazem essa informação. E essa palavra quer dizer que este é um salmo didático, um salmo de instrução. E, portanto, é um salmo que tem, é um poema, um cântico, que tem por objetivo instruir, trazer uma instrução, um ensino ao povo de Deus. E quando lemos este salmo, como fizemos agora, nós vamos perceber que por 2 vezes repete-se praticamente as mesmas palavras em 2 versículos deste salmo. Portanto, esses 2 versículos, sem dúvida, é justamente o ensino, a instrução que este salmo, este masquil, quer trazer para nós. Sem dúvida, os irmãos notaram que o verso 5 e o verso 11 praticamente é a mesma coisa, com pequenas mudanças. 5 diz: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei
na salvação da sua presença. E o 11 diz: por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Então, este salmo tem como princípio instrutivo a lição, o ensino, a instrução que ele quer trazer para o povo de Deus é que o povo de Deus tem que saber esperar em Deus. Este é o grande ensino deste salmo. Mas ele mostra também uma característica muito humana. Ele mostra a alma do homem. Por isso que eu acho conveniente nós falarmos nessa noite, claro, não deixando a instrução do Salmo, que é o principal, mas vermos aqui que ele traz a expressão da alma desse compositor ou desses compositores. Por várias vezes aparece a expressão, a palavra alma aqui. Alma, a sede das emoções, o ser interior, o nosso eu interior, onde nós sentimos, onde nós nos emocionamos. Então, ele traz esse escancarar da alma, trazendo essas expressões que fica muito clara aqui, culminando no apelo que ele faz à própria alma, no sentido de que ela deve esperar em Deus. Se foi um compositor só, não sabemos, ou mais de um, diz que era esse cântico, esse poema, era para o mestre do canto entre os filhos de Corá. Então, pode ser que os filhos de Corá o compuseram, mas não sabemos exatamente quem foi que compôs. Mas fato é que ele traz uma poesia na forma da primeira pessoa. É uma pessoa crente, alguém que crê em Deus, que está orando. E ao mesmo tempo que ele ora, fala com Deus, ele exorta a si mesmo. Ele fala consigo mesmo. Ele reflete. Ele faz reflexões. A oração muitas vezes é isso. Nós falamos com Deus, mas refletimos conosco mesmo. E vira esse misto de uma meditação interior e um foco na pessoa de Deus. Por isso que esse salmo apresenta muito a alma humana e, por outro lado, apresenta Deus como a esperança única da alma humana. Então, as expressões da alma de um crente. É isso que eu quero falar nessa noite, as expressões da alma de um crente. E pelo menos a gente vai observar aqui, lendo esse salmo, que essas expressões são direcionadas de 3 maneiras. Primeira coisa que a gente percebe no salmo é que a primeira expressão do homem aqui é com relação àquilo que ele lembra, as suas recordações, o que a sua mente traz de lembrança.
Outra coisa que há uma expressão da alma aqui é aquilo que ele sente. E também, por último, o que a gente encontra aqui é a expressão da alma naquilo que ele espera, naquilo que ele tem expectativa, naquilo que ele tem esperança. Então nós temos diante de nós um salmo que descortina a alma humana nesses 3 pontos: as lembranças, os sentimentos e a esperança. Coisas tão comuns a todos nós, porque embora esse salmista já não esteja entre nós, ele reflete muito bem o que é muito comum ao ser humano. Todos nós temos lembranças, todos nós temos sentimentos e todos nós temos esperanças. Então, este salmo é muito íntimo, intimista até. Fala conosco. Eu li por várias vezes esse salmo esses dias, porque Deus sempre comunica para nós aquilo que Ele quer trazer ao nosso coração. E entrando nesse salmo, pelo menos tentando, a gente percebe aqui um homem muito aflito, um homem que estava sofrendo com os inimigos, e ele abre o seu coração. Nós não temos aqui um super crente. Na verdade, não existe super crente. Nós não temos aqui alguém orgulhoso, alguém arrogante. Nós temos alguém aqui que não tem vergonha de cantar suas fraquezas, de expressar as suas necessidades. Portanto, nós temos aqui alguém como nós, que embora crente é gente, é humano, e que lembra, sente e espera. O que você lembra, o que você sente e o que você espera? Ao pensarmos nesse salmo, ao pensarmos nesta pessoa, ele diz que, ele usa a expressão assim: quando eu me lembro disso, quando eu me lembro disso, derramo a minha alma. Ele lembra de quando ele havia ido à casa de Deus, quando ele festejava na casa de Deus. Ele está lembrando o tempo que agora, nesse momento, ele não podia desfrutar. Estar na casa de Deus, poder festejar na casa de Deus. Então ele se lembra do tempo que ele podia, que ele foi com a multidão, quando ele estava junto dos demais adoradores para adorar, para festejar, para louvar a Deus, para servir ao Senhor. A festa do povo, e ele era mais um no meio do povo. Não era ele o protagonista, não era ele o foco da festa, não era ele a pessoa mais importante da festa, ele era mais um no meio da multidão, que foi, que ia. Sem dúvida, por várias vezes ele tinha passado por essa experiência, mas agora, privado por circunstâncias, ele se lembra do tempo que ele estava festejando, que ele estava na casa de Deus, que ele estava no meio da multidão.
Essa é uma boa lembrança. A lembrança do tempo dos festejos espirituais. A lembrança das reuniões na casa de Deus. Essa é uma boa lembrança. Claro que, a princípio, isso trazia lágrimas no salmista, porque agora ele se via impedido. Mas a lembrança é boa. Tenho certeza que você, assim como eu, podemos recordar momentos semelhantes ao do salmista. Quando lembramos-nos de certas reuniões, certos cultos, certos momentos na casa de Deus. E essa casa de Deus pode não ter sido uma igreja bem ornamentada, bem construída. Pode ter sido uma casa de Deus muito simples. Pode ter sido até um casebre de tábua. Mas que você, na mente, consegue trazer lembranças daquele tempo, daquela casa e dos momentos que ali viveu. Também momentos de estar junto, momentos de estar em comunhão. A impressão é que esse homem agora está vivendo um momento de isolamento. Ele está só. Mas ele se lembra do tempo que ele pôde e esteve no meio da multidão. Ele se lembrava da comunhão. Ele se lembrava da alegria do povo de Deus. Ele se lembrava dos cânticos dos degraus. Ele se lembrava dos louvores. Ele se lembrava de seus irmãos queridos, que agora ele privado estava da comunhão dessas pessoas. Volto a afirmar aos irmãos que nós também não fazemos mal algum em olhar para trás e nos lembrar daquele tempo. Alguém pode até dizer que não podemos ser saudosistas, em certo sentido não, mas em outro sim, porque é muito bom quando nós temos boas recordações. Nós somos como um livro que traz uma retrospectiva daquilo que nós já vivemos. Quantos anos você tem hoje? Você não chegou aqui por acaso. Você não está nessa condição que você está hoje por acaso. Você traz atrás de si uma jornada, um tempo que já passou. Há um poema muito simples, antigo, que diz: ó, que saudade eu tenho da minha infância querida, tempos que não voltam mais. O salmista não lembra a sua infância, ele lembra o seu tempo espiritual. Nós não queremos também entrar nas recordações infantis, que são boas para muitos, talvez para nem todos. Mas o foco aqui são as recordações espirituais. E essas são salutares, são boas, são como pingos de um bom remédio para a alma. Lembrar as coisas boas que nós já vivemos na casa de Deus, no meio do povo de Deus e com Deus. Porque embora o nosso Deus seja o mesmo de ontem, hoje e eternamente, nós temos recordações com Ele do nosso passado. Nós temos experiências com Deus lá de trás. E como é bom lembrar, como é bom recordar. A alma que está viva, ela lembra.
ela não quer apagar. E às vezes, até quando se lembra, bate uma dor no coração, uma dor de saudade de certas coisas que se lembram. Tempos que não voltam mais. Pessoas que já nem estão mais na sua vida, mas com as quais você viveu momentos, e mesmo elas não estando mais presentes, na sua memória elas continuam vivas, porque você se lembra delas. Por isso que a pessoa que morre e que consegue fazer amigos, consegue se relacionar bem, ela parte desse mundo, mas não parte da memória, do coração das pessoas que a conheceram. Elas continuam fazendo parte da memória. Eu mesmo me lembro de muitas pessoas que já não estão mais respirando esse ar que nós respiramos. Já estão do outro lado. Mas suas fisionomias, suas palavras, o seu jeito não sai da minha mente. Eu ainda consigo visualizá-las na mente. Até reuniões que nós participamos, se nós trabalharmos a nossa mente para relembrar, nós vamos nos lembrar de coisas extraordinárias. Quem não se lembra aqui, por exemplo, do momento em que Jesus te salvou? Ou do dia em que você foi batizado com o Espírito Santo? Ou no dia em que você recebeu uma cura? Ou a primeira vez que você pregou? Enfim, são tantas e tantas e tantas recordações, e isso é uma expressão maravilhosa da alma, e nós não podemos perder isso. E é bom, porque se em dado momento da vida você não puder estar na casa de Deus, por circunstâncias, por força maior, você vai sentir saudades, você pode até chorar, mas arrependimento você não vai ter, porque quando você pôde, você esteve, quando você teve condição, você estava presente. O remorso bate no coração de muitos, que quando têm oportunidades não participam, quando podem estar em comunhão não estão, quando podem estar na casa de Deus não se esforçam para estar. Portanto, essas pessoas, além de ter poucas recordações, nos momentos de privação, elas vão se sentir em remorso. Mas quem não faz isso, quem gosta de aproveitar as oportunidades de estar junto, de estar na casa de Deus, de buscar experiências com Deus, quando o tempo da privação chegar, mesmo que seja no leito de dor, ele recordar-se-á e vai dizer: enquanto eu pude, eu desfrutei. Enquanto eu pude, eu estive presente. E essas recordações serão como um bálsamo. A Bíblia diz que Deus afofa o nosso leito na hora da enfermidade. É claro que Deus não afofa o colchão, mas Ele afofa a nossa mente, o nosso coração. E as boas lembranças fazem muito bem para nós. Ele disse: lembro-me de ti. Lembro-me de ti. Ele lembra-se de Deus. Lembro-me de ti. Lembrar de Deus. Trazer à memória Deus. Trazer à memória as grandezas de Deus. Lembranças. Essa é uma das lindas expressões da alma, que o ser humano tem essa capacidade dada por Deus, concedida por Deus. Relembrar. Eu lembro-me de ti. Eu me lembro de ti. Lembrar-se de Deus. Você se lembra de Deus? Quando você está deitado, você se lembra de Deus? Quando você está deitado em sua cama, pronto para dormir, você lembra-se de Deus? Que boa lembrança é essa? Lembrar-se de Deus. Pedro, quando ele estava
no fim da sua vida, ele tinha uma lembrança, claro, tinha muitas, mas ele faz questão de registrar uma delas. E ele diz assim, eu vou parafrasear, é como se ele dissesse assim, eu me lembro, eu estive com ele no Monte Santo. Eu estive com ele no Monte Santo. E eu ouvi a voz do céu que lhe dizia, este é o meu filho amado. A ele ouvi. Lembrou de Deus? Lembrou de Deus? Como é bom lembrar de Deus. Não lembre de coisas ruins. Não se deixe ser assaltado por pensamentos e lembranças ruins. Enche a sua mente de pensamentos que te tragam paz. Use a tua mente para lembrar-se de coisas que te elevam, te animam, te fortalecem, te incentivam. Mas a outra expressão da alma nesse salmo é o sentimento. Existe a lembrança e existe o sentimento. E o salmista vai dizer do sentimento dele naquele momento. E por incrível que pareça, não tinha nada bom. Porque ele vai falar que ele tinha sede dentro da alma. Ele diz, como o cervo brama pela corrente das águas, assim a minha alma tem sede de ti, ó Deus, sede da alma, sede de Deus. Mas não é bom, pastor, ter sede de Deus? Maravilha. Mas é porque ele estava sentindo a ausência. Então é um sentimento da ausência da presença de Deus. Deus nunca deixa de estar conosco. Mas muitas vezes nós não sentimos a presença dele. E por não sentir a presença dele, parece que nós estamos com sede. Ele vai falar aqui que ele estava perturbado. Perturbado. Ele vai falar que ele estava angustiado. Ele vai falar de opressão. Ele vai falar de afronta e ele vai falar de abatimento. Olha que lista. Quem colocaria uma lista dessa para sentir? Só uma coisa dessa já seria absurdamente pesada. Estar abatido já não é bom, mas o abatimento trazia algumas coisas, algumas companhias desagradáveis. Perturbação, opressão dos inimigos, angústia e afronta. E acima de tudo, sede. Sede. Sede de Deus. Sentimentos não muito agradáveis. Que às vezes alguém, por não imaginar o que é de fato ser um crente, vai entender que esse tipo de sentimento não cabe na vida de um crente. Todavia nós temos aqui alguém que era crente. E estava vivendo exatamente essas coisas que eu acabei de citar. Porém, o que a gente vai ter que trazer para nós, não é esse conceito equivocado de um evangelho fraco, que é apresentado hoje em dia, em que é como se tivesse uma placa na nossa vida de crente, dizendo, é proibido ficar angustiado, é proibido ficar abatido, é proibido ficar perturbado, é proibido isso, é proibido... Isso não é uma realidade. Toda a Bíblia mostra para nós que santos de Deus viveram situações semelhantes. O próprio Cristo, o próprio Jesus. O próprio Jesus viveu. Ele disse, a minha alma está angustiada até a morte. Quantas vezes ele recebeu a afronta dos inimigos? Ora, se com o nosso Senhor assim ocorreu, quem somos nós? Para achar que seríamos diferentes de nosso Senhor? Nós que pisamos nas mesmas pisadas dele, pelo menos dizemos que pisamos nas mesmas pisadas dele. Nós que dizemos que por onde ele quer, a gente vai. Onde quer que tu fores. Para onde me levares? Aonde eu estiver, ali estará também o meu servo, disse Jesus. Então, nós devemos entender que, se o nosso Senhor sofreu, nós também haveremos de passar por sentimentos semelhantes.
todos os homens de Deus, os santos de Deus passaram. Vá para a história de Abraão, vá para a história de Davi, vá para a história de Daniel, vá para a história de Ezequiel, vá para Isaías. E eu poderia ficar citando um atrás do outro aqui. E você vai ver que eles não foram pessoas que só viveram rindo, alegrando-se. Não. O escritor aos Hebreus traz um pequeno resumo para nós, quando ele diz lá no final da lista dos heróis da fé, quando ele diz, alguns foram maltratados, outros foram cerrados, outros morreram ao fio da espada, outros preferiram a morte, buscando uma melhor ressurreição, ultrajados, homens que se escondiam nas cavernas, de quem o mundo não era digno. Era esse tipo de gente, com tantos sofrimentos. E por que nós queremos ser uma geração de servos de Deus que vamos excluir esse tipo de sentimento da nossa vida? Não. Primeiro, que não é bíblico. E segundo, que a prática da vida mostra que não é assim. A realidade é que nós sentimos isso sim. E isso não faz de nós um incrédulo. Isso não faz um filho de Deus ser um incrédulo. Não é porque você está angustiado, não é porque você está abatido, não é porque você está perturbado, não é porque você está com sede de Deus, parece que Deus está longe de você, que você não é filho de Deus. Ninguém pode passar para você uma declaração dessa, porque não é verdade. Esse salmo mostra para nós que, embora alguém seja espiritual, ele não deixou de ser gente. Embora ele seja alguém que conhece a Deus, tem fé em Deus, ele não deixou de ser humano. Nós também não deixamos de ser humanos. Então a nossa alma é uma alma humana, sujeita a todas as intempéries, sentimentos, desagrados da alma humana. Então não é incomum um crente viver essas situações, não é incomum. E não quer dizer que ele não é crente, que está perdido. Não, pelo contrário. Às vezes, é nesses momentos de maior fragilidade que ele é mais sensível ainda à voz de Deus. Porque você pode perceber, é nos momentos em que nós estamos mais fracos, mais debilitados, que parece que a nossa fé, a nossa confiança em Deus, ela é maior. Então, o sentimento de coisas desagradáveis é uma expressão da alma. Como está a sua alma hoje? Ela se alegra? Sim, às vezes a alma se alegra. Ou ela está triste? Sim, às vezes a alma se entristece. Ah, ela está jubilante. Que bom. Mas ela está desanimada. Ela está abatida. Ela se sente fracassada. Ela se sente lá no vale. Ou ela se sente, como Salomão disse, ei-lo galgando sobre os outeiros. Está pulando sobre os outeiros. Há momentos da nossa vida que a gente está festejando. E o salmista teve momentos que ele festejava, só que agora ele não sentia a alegria da festa. Ele não sentia o prazer da comunhão. Ele não sentia a alegria, eram só recordações. Pode ser que existem momentos na nossa vida que as únicas coisas boas que nós vamos ter serão recordações boas, porque os sentimentos do momento só serão ruins e negativos. Mas volto a dizer, isso não quer dizer que Deus nos abandonou. Não quer dizer que nós estamos perdidos. Quer dizer que nós estamos vivos, que nós estamos sentindo. E quer dizer mais uma coisa, que Deus está acompanhando, está vendo tudo isso. Porque Deus sabe. O próprio Jesus, ele se fez carne para sentir como a gente sente. Porque o escritor aos Hebreus diz que ele em tudo se fez semelhante aos homens. E ele pode socorrer-nos, porque ele sente exatamente. Ele sentiu angústia. Ele sentiu tudo que eu citei há pouco, ele sentiu. Então, quando você está passando por isso, ele sabe exatamente o que você sentiu. E o que você sente. Ele sabe. Então, você não está sozinho nessa cadeira. Você não está sozinho nesse divã. Ele está com você. Ele sabe exatamente o caminho que você está passando. Só que os sentimentos da alma do salmista não param em lembranças.
não param, as expressões da alma do salmista não param em lembranças nem em sentimentos. Tem mais uma expressão da alma, e graças a Deus por essa expressão, que é a esperança. É a expectativa. E o salmista tem esperança. Graças a Deus. Veja, alguém sentindo abatimento, alguém sentindo opressão, alguém sentindo perturbação, alguém sentindo tudo isso que ele estava sentindo, mas nada disso apagou o fogo da esperança. Assim como as águas não impediram o fogo descer e consumir o holocausto de Elias, assim as decepções da vida, os abatimentos da vida, as perturbações que nós estamos vivendo, que você está vivendo, elas não vão e não poderão, não são maiores para apagar o fogo da esperança de Deus no teu coração. Não é. A esperança é como a rosa de Saron, floresce no deserto, aparece no deserto. É como na linguagem de Jó, a esperança para a árvore, que mesmo cortada rente ao chão, ainda ao cheiro das águas, brotará. A esperança é como a raiz de uma terra seca, ela brota, ela surge. O deserto está terrível, o sol é causticante, mas a esperança, glória a Deus, ela exala o seu cheiro. Glória a Deus. Glória a Deus. A esperança é que nos faz subir o monte, dobrar os joelhos e esperar. Vai lá e vê. Ele volta e diz, não tem nada. Vai de novo. Segunda vez, ele volta e diz, não tem nada. Mas no coração do homem, do crente quebrantado, tem esperança. Porque a esperança está em Deus. Vai terceira vez, ele volta, nada. Vai quarta, nada. Vai quinta, nada. Vai sexta, nada. Vai sétima, e na sétima ele volta e o servo está com o rosto entre os seus joelhos e ele diz, agora eu vi. Da banda do mar eu vi uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Que tamanho é a tua esperança nessa noite? Ela não precisa ver uma nuvem como muitos viram hoje, chamada nuvem rolo. Apareceu hoje em Campinas, nuvem rolo. Que ela veio e escureceu o céu de repente. Não. A nossa esperança não precisa ser tão estrondosa. Basta uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem, distante, mas se levanta. Com essa pequena esperança, se levanta, se põe de pé, porque Deus trará uma abundante chuva. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Esperança. E o salmista tinha esperança e diz, quando entrarei e me apresentarei diante da face do Senhor. Quando? Não era se, era quando. Eu estou sentindo isso, mas quando? Porque vai acontecer. E por duas vezes ele diz, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Porque o Senhor mandará. Olha a esperança. Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia. E de noite a sua canção estará comigo. Vai chegar. Se prepara. De dia a misericórdia chegará.
De noite uma canção te alcançará. Alabaxure amar. Alabaxure amar. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a minha salvação. Não importa como você se sente hoje, a tua alma tem capacidade de ter esperança. Espera, 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 confia, espera, espera. Eu quero que você saia dessas portas hoje dizendo para você mesmo: eu vou esperar, porque eu sei em quem eu tenho crido e sei que Ele é poderoso. Vamos ficar em pé.